Boa tarde a todos. Estamos iniciando nessa terça-feira, dia 2 de julho de 2024, são 17 horas e 3 minutos. Essa é a sessão da segunda comissão disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista de Futebol. Essa sessão conta com os auditores, o Dr. Carlos Alberto da Silva, o Dr. Luciano Siqueira, a quem eu agradeço pela presença e pela ajuda a nós aqui, o Dr. Joel, sempre Procuradoria sempre presente, os advogados aqui, em primeira pessoa do Dr. Fábio, doutora Paula e Dr. João, sempre nos ajudem, a todos os presentes, obrigado por terem comparecido. Vamos iniciar aqui pelo processo de preferência, é o processo de número, me desculpe, caiu aqui, 590, obrigado, Dr. João. Chegou na hora. Bom, sigamos aqui o processo 590, a relatoria é minha. Eu guardando esse tanto só para abrir o processo 590 é uma partida válida pelo Campeonato Paulista Sub-20, que traz aqui como jogo das agremiações da Associação Atlética Flamengo e do Ibrachina Futebol Clube. Essa partida foi realizada no último dia 31 de maio. A doutora Procuradoria denuncia aqui a agremiação do Ibrachina por uma infração cometida, capturada no artigo 206, e o árbitro informa que houve atraso no início da partida de 2 minutos, devido à entrada do médico da equipe de Ibrachina Futebol Clube Limitada no campo de jogo. Chegar com atraso o Dr. Emílio Maneta Filho, com o número de CRMX, acrescido devido a substituição, acréscimo devido a substituições, atendimento médico, comemoração de gol. Então, consta na súmula relatório da arbitragem que a equipe de Ibrachina deu ensejo ao atraso de 10 minutos, sendo 8 minutos por atraso da equipe de identificação de atleta e 2 minutos por falta de identificação do médico, conforme relatado pelo árbitro. Abre aspas, informa que a equipe de Brasília Futebol Clube Limitada adentrou ao campo de jogo às 14 horas e 58 minutos e informa ainda que faltava o documento de identificação do atleta número 5, o senhor Nathan Yuri Santos Pereira, que foi entregue às 14 horas e 58 minutos. E o documento do médico, Dr. Emílio Maneta Filho, que foi entregue às 15 horas e 2 minutos, junto com sua entrada em campo. Também foi denunciado aqui a Associação Atlética Flamengo, dessa feita no artigo 191, inciso 3º, acumulado com o artigo 26, inciso 3º, e parágrafo 1º de regulação específica de competições. Consta na súmula e relatório de arbitragem que a equipe da Associação Atlética Flamengo deixou de cumprir regras da competição conforme relatado pelo árbitro, abre aspas, informa que as taxas de despesas da equipe de arbitragem não foram pagas, fecha aspas. O regulamento diz que é obrigação do clube mandante arcar com a contratação e o pagamento de despesas na realização da partida listadas abaixo. Inciso 3º, esse é o artigo 26, inciso 3º, arbitrar seus encargos de acordo com as normas vigentes, e o parágrafo 1º diz que o não pagamento das obrigações sujeitará o infrator às punições aplicáveis pela Justiça Desportiva sem prejuízo às sanções administrativas pertinentes. Não há reincidência do Flamengo, há uma reincidência daqui da agremiação de Ibrachina. O relatório do árbitro menciona a questão do hino aqui, da chegada, mas essas já estão lançadas lá em cima na denúncia. Esse é o relatório, desculpa, doutor, seu nome? Leonardo, tudo bem, eu esqueço, desculpe. Doutor, você tem provas a produzir ou não? Sim, as provas já foram juntadas nos autos, são as imagens do trânsito e os documentos, inclusive um documento da CET dizendo claramente que naquela sexta-feira, né, no dia do jogo, esse é o ofício do Ibrachina enviado, né? Posteriormente tem o documento da CET com todo o relatório informando que de fato houve um trânsito, que era uma sexta-feira, emenda de feriado, e que naquele dia estava tendo a parada do orgulho LGBTQIA+, e também a Marcha para Jesus 2024, então isso acabou gerando um fluxo muito grande de pessoas. Ok, doutor. O doutor Fábio vai fazer pelo Flamengo, não tem provas a produzir, né? Que a doutora Procuradoria quer se manifestar sobre os documentos, tá, doutor João? Senhor presidente, considerando o volume de processos a serem julgados hoje, temos uma pauta 20, para que haja melhor produtividade, se houver necessidade de interferência, eu pedirei pela ordem. Obrigado.
Ok, foram juntadas, então foi juntada a documentação que o doutor mencionou, tem só um ofício aqui da CET, só para mencionar. Acerca de eventuais ocorrências de trânsito, de 1º de julho, foi esse ofício. Pedido de informação. Não, esse é o pedido, né? A resposta. Detenção solicitada, informa que foi registrado pela CET trânsito lento na Avenida do Estado, região do Brás e adjacências, durante todo o dia 31 de maio de 2024, de acordo com o arquivo Excel de ocorrências de trânsito e as imagens capturadas nos mapas base CET e Waze. Concluímos que o adensamento de pessoas realizado compras na área comercial do Brás e a quantidade de ambulantes nas vias foram principais motivos de impacto do trânsito. Em anexo, incluímos a tabela comparativa da lentidão de sexta-feira, 31 de maio, com outras sextas-feiras em toda a cidade, a qual observamos altos índices de lentidão ocorridos e alguns horários índices muito próximos dos índices de uma sexta-feira regular. Observamos que dia 31 de maio foi uma emenda de feriado de Corpus Christi, com 2 grandes eventos da cidade, 28ª Parada do Orgulho LGBTQIA+, 2024, e Marcha para Jesus 2024, que atraíram público de cidades, de outras cidades de São Paulo e também de outros estados. Consequentemente, as áreas comerciais da cidade também foram mais visitadas nesse período. Doutor, fica à vontade de fazer a defesa. Estou olhando os documentos aqui, mas pode fazer a defesa, fica à vontade. Perfeito. Primeiramente, boa tarde a todos, nobres auditores, secretaria, demais advogados aqui presentes. Bom, no presente caso, conforme já mencionado, trata-se do atraso da equipe do Ibrachina, em razão, aí como podem ver, do trânsito ocasionado na cidade de São Paulo. Tivemos as imagens que, além dos eventos, havia alguém jogado dentro, que estava caído dentro de um, não de um rio, mas como se fosse um córrego, e isso parou todos, vocês podem ver na imagem, para as pessoas ali, tem a própria CET em volta, também parando o trânsito para fins de resgate dessa pessoa. Tem os prints do Waze aí que mostram um atraso do o caminho vermelho, né, indicando lentidão no caminho. O próprio CET falando do trânsito em razão das manifestações, né, como mencionado. Então, tudo isso para dizer que não há como culpar o Ibrachina pelo atraso. Tá? Se não fossem esses ocorridos, o Ibrachina chegaria normalmente dentro de campo. Fatalmente, a arbitragem, ao olhar a súmula, ao olhar os documentos, veria que determinada inconsistência ali, que depois foi prontamente solucionada conforme relatado pelo próprio árbitro. Então, em razão disso, tendo em vista que todo o atraso se deu em razão dessa movimentação atípica na cidade de São Paulo, por se tratar de uma emenda de feriado e com 2 eventos de magnitude grandiosas, a defesa pede pela absolvição do clube, tendo em vista não haver como responsabilizá-lo por isso. Poxa, só doutor Fábio, já te passo a palavra, deixa eu só interromper um pouco aqui, só atravessar o rito natural. O Ibrachina fica na Moca, não é isso? O Ibrachina é da Moca. Tá, e eu não entendi assim, porque do trânsito da Moca para Guarulhos, teve que pegar a marginal em Santana ali, eu não entendi, porque pelo tráfego aqui eu não estou entendendo, até tracei aqui. Confesso que não Caminho não parece razoável. Não sou familiarizado com o caminho, o trajeto, mas de toda forma foi o que nos foi relatado. Tem um relato aí da supervisora do Ibrachina e todo o documento, o print do Waze, acho que vai mostrar também que era o caminho que estava sendo tomado pelo clube. Ok, doutor, obrigado. Doutor Fábio tem a palavra para... Obrigado, presidente. Primeiramente, boa tarde a todos, novamente. Com relação, então, à imputação aqui feita em face do Flamengo, né, que não foram pagas as taxas de arbitragem, eu verifico aqui que o Flamengo ele é primário, né, então algo que é bem difícil hoje em dia, né, encontrar um clube que é primário, sendo um não cumprimento do regulamento, um descumprimento de regulamento, e sendo que também essas taxas, inclusive como está aqui no relatório do diretor, seriam pagas
na segunda-feira, a defesa pleiteia a aplicação da pena mínima convertida em advertência, né, considerando principalmente a primariedade do Flamengo. Se não, subsidiariamente, a pena mínima é a defesa. Obrigado, doutor Fal, parabéns pela defesa. Doutor Leonardo também, parabéns pela defesa. Obrigado por ter comparecido. Primeiro, voto para a questão do Flamengo. O artigo fala que o pagamento tem que ser até o momento do jogo, né? Como não se deu, eu vou aplicar a multa de R$300, que é para fazer já com as benesses eventualmente cabentes, para fazer jus a quem a gente vem julgando aqui. Então fica a multa de R$300 na Associação Atlética Flamengo, do 191. Com relação à agremiação de Ibratina, eu estava olhando a documentação toda aqui, parece... não estou desconfiando, acho que a consulta até pela CIT, com relação ao caminho, os eventos estavam acontecendo. Só que o que eu estranho é que o Waze, né, eu moro na Zona Norte, por isso que eu estou falando, o estranho é que o Waze fazer o caminho da Moca, traçar ele pela marginal, onde estavam acontecendo os eventos ali. Eu não acho razoável, doutor, como prova. Não entendo como prova suficiente para afastar a condenação da agremiação, porque se eu visse que fosse realmente, se eu morasse na Zona Sul e visse, puxa, vai ter que passar, atravessar todo aquele entrever, toda aquela festa que aquele evento está acontecendo ali, eu até acharia razoável. Eu até absolveria. Mas considerando que não vejo a lógica desse trajeto, eu vou aplicar a pena são 10 minutos, né? Eu vou aplicar a pena de R$100, que não são 150, que é aquela discussão que eu faço aqui do amador. Então fica 10 vezes 2, né? 10 vezes 100, né? Em vez mas eu não vi se a da China né? Então vai ficar 10 vezes 100 mil, R$2.000 a multa. Ok, doutor? Doutor Carlos, reincidente. Doutor Carlos, como é que vota? Senhor presidente, eu parabenizo as defesas, parabenizo Vossa Senhoria, acompanho o voto de Vossa Senhoria com relação ao Flamengo, a equipe do Flamengo. Com relação à equipe do Ibrachina, eu vou fazer uso aqui de uma citação do ministro do STJ, quando uma empresa aérea argumentou que o atraso do voo se deu pela presença de urubus no aeroporto, invocando o motivo de força maior ou caso fortuito. E o ministro disse o seguinte, olha, desde quando nós temos os urubus na face da terra, né? Não dá para dizer que é força maior nem caso fortuito. É a mesma coisa do trânsito em São Paulo. Felizmente, eu parabenizo, como mais uma vez, a defesa, mas refuto essa questão, até porque a equipe normalmente sai com 2 horas antes do início da partida, com direção ao local onde será realizado o jogo. Divirjo de Vossa Excelência com relação ao valor pecuniário. Eu voto no sentido da aplicação da pena de R$150, que é o que eu tenho sempre feito aqui, multiplicado pela reincidência, pelo número de minutos, resultando o valor de R$3.000 na pena pecuniária. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Carlos Alberto. Parabéns pelo voto. Passo a palavra ao doutor Luciano Siqueira. Como vota Vossa Excelência, doutor Luciano? Senhor presidente, parabenizo os demais membros presentes na sessão, assim como a Procuradoria, os outros advogados. Eu sigo o que o presidente relatou com relação tanto ao caso do Flamengo como ao caso do Ibrachina. Obrigado, doutor Luciano. Parabéns pelo voto. Então fica por maioria a multa de R$2.000 da agremiação de Ibrachina e ao atleta e ao Flamengo a multa de R$300. Processo 590 encerrado. Solicito, por gentileza, a lavratura do acordo. Ok, faremos. Obrigado. Obrigado, doutor. Tem outra pergunta. Processo seguinte é o processo 621. Era o doutor, então tá. O relator aqui é o doutor Carlos Alberto. Doutor Carlos Alberto, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Processo 621/2024, partida no dia 7 de junho, entre Guarulhos e o Ibrachina pelo Campeonato Paulista Sub-20. Figura como denunciado o atleta amador Cauã Santana de Oliveira, do Ibrachina,
por infração ao artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, por dar uma entrada com uso de força excessiva, jogo brusco grave, atingindo ambas as pernas do seu adversário. Uma vez que consta na súmula e relatório da arbitragem que o atleta Cauã, do Ibrachina, aos 54 minutos de jogo, com a partida em andamento, foi expulso por dar uma entrada com uso de força excessiva, jogo brusco grave, atingindo ambas as pernas do seu adversário de número 10, senhor Alex Matheus Gonçalves da Paixão, na disputa de bola. Informo que o mesmo, o atleta que sofreu o chute, né, o ataque de força excessiva, recebeu atendimento médico e continuou na partida. Não há registro de reincidência por parte do atleta denunciado e não houve apresentação de defesa escrita ratificando que o atleta é amador, senhor presidente. Este é o relatório. Obrigado, doutor Carlos Alberto. Doutor Leonardo, tem provas a produzir? Não, não tem provas. Ok. Doutor Procuradoria vai ratificar o sermo da denúncia, doutor Leal? Ratifica os... Ok. Doutor Procuradoria ratifica o sermo da denúncia, então, doutor Leonardo tem a palavra para a defesa. Bom, novamente, boa tarde a todos. Em relação a esse caso, infelizmente não conseguimos o vídeo, o pessoal do clube não conseguiu nos enviar. Mas, conforme a súmula mesmo descreve, se trata de um lance de jogo, o lance foi em disputa de bola, pelo que me foi informado pelo pessoal do clube. O atleta tomou um drible, no que ele tomou um drible, ele tentou pegar a bola, não conseguiu, acabou atingindo as pernas do adversário. O árbitro entendeu, na opinião das pessoas do clube, equivocadamente pela expulsão do atleta, mas, nesse caso, a defesa pede pela primariedade do atleta. Considerando se tratar de um atleta amador, a defesa pede pela desclassificação do artigo 254 para o 250 e que seja aplicada a pena mínima convertida em advertência e caso não seja convertida em advertência, caso ele seja apenado com jogos, que seja aplicada a redução prevista no artigo 182. Muito obrigado. Obrigado, doutor Leonardo. Parabéns pela defesa. A palavra é do doutor Carlos Alberto para voto. Senhor presidente, diante dos fatos trazidos pela súmula, do princípio da veracidade da súmula e da defesa apresentada aqui de forma oral, e parabenizo a defesa pelos argumentos trazidos, e como é de jurisprudencial nessa comissão, senhor presidente, eu voto no sentido da aplicação da suspensão de 2 partidas ao atleta Cauã Santana de Oliveira, do Ibrachina, por infração ao artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, reduzindo-a pela metade, conforme o artigo 182 do mesmo Códex. Ou seja, o atleta fica punido com a suspensão de 1 partida. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Carlos Alberto. Como vota, doutor Luciano Siqueira? Senhor presidente, sigo o relator. Obrigado, doutor Luciano. Eu também sigo o relator. Fica por unanimidade, então, a pena de 1 partida. 2 convertida a 1, doutor. Próximo processo da pauta, processo 630. Minha relatoria. E hoje é o nosso último dia também. Bom, processo 630, 2024, Paulista Sub-20, SCA Brasil, Guarani. Essa partida foi no último dia 7 de junho de 2024. A doutora Procuradoria denuncia aqui o atleta Juan Rodrigues Carvalho, no artigo 250 do Código. Ele era agremiação do SCA Brasil, e o árbitro relata que, segunda ação temerária, por atingir o jogador adversário de número 4, o senhor Felipe Zamboni, com a trava da chuteira na região do pé, na disputa de bola. O jogador atingido permaneceu no campo de jogo e não necessitou de atendimento médico. Está no artigo 250, ele não tem antecedentes. E é o segundo cartão amarelo, a súmula está exatamente como consta aqui da denúncia. O doutor tem prova de produzir? Não? Temos, Ok. desse o vídeo. Só para fins de esclarecimento, o SCA Brasil é quem está atacando e o Guarani é quem está defendendo. Ok. Só para reiterar, para ficar claro, o SCA é o de azul escuro e o adversário é o de branco.
Doutor Luciano, Vossa Excelência teve acesso ao vídeo, chegou a... Não tive. Eu acho que ele está nos autos. Tem um link aí nos autos, tá na denúncia, é isso? Não? Tá, acho que é o último documento, não tá, doutor? Lá embaixo tem o vídeo. Tá. É Vossa Excelência dar uma olhada aí. Perfeito, eu consegui acessar. Vou ratificar então, doutor. Ratifico o sistema da denúncia. Ok. Doutor Procuradoria, ratifico o sistema da denúncia. A palavra de Vossa Excelência para a defesa, doutor Leonardo. Bom, pela terceira e última vez no dia de hoje, esse caso do SCA, nos mandaram o vídeo e até fiquei confuso inicialmente, não sabia até se o SCA era o de azul ou o de branco, porque no lance me parece que quem vai com o pé alto no lance é o defensor, que no caso não é o jogador do SCA, é o adversário, é o defensor. O que ocorre no lance, como os senhores puderam ver, é uma tentativa de domínio por parte do atacante do SCA. A bola sobe, ele vai para a disputa, os dois vão, ele e o seu adversário. Ele chuta a bola, vence o adversário com o pé mais alto e atinge ou não. O vídeo não fica claro se ele se é sola com sola que acontece, se ele ao tentar chutar a bola depois do jogador do SCA, ele chuta o pé do adversário e por isso acaba se lesionando. Mas reitera-se que o atleta do SCA atingiu a bola. O vídeo não mostra em qualquer momento que o atleta do SCA teria atingido seu adversário. O vídeo não é claro nesse ponto. O árbitro em campo, ao ver que o jogador do adversário cai no chão e fica rolando, ele, então acho que alguém precisa ser expulso aqui, vou expulsar quem levou a melhor no lance. Mas se trata de uma dividida, ninguém foi imprudente no lance. Repito, o atleta do SCA ele dá um toquinho na bola que faz com que seu adversário venha ou chute o pé dele, ou seja, sola com sola, mas em nenhum momento acontece nada. A própria súmula fala que o jogador não precisou ser substituído, continuou na partida. Então a defesa, por entender que nada ocorreu no lance, que não se trata de uma infração disciplinar, a defesa pede pela absolvição, mas caso assim vossas senhorias não entendam, que seja aplicada a pena mínima convertida em advertência ou em qualquer pena que seja aplicado o artigo 182. Muito obrigado. Obrigado, doutor Leonardo. Obrigado também por ter trazido a prova que foi bastante robusta e trouxe esclarecimento para que a gente pudesse julgar aqui. Eu vou acenar para o pedido de Vossa Excelência, então vou absolver o atleta por entender que realmente ele não atinge. Talvez a conduta do outro atleta tenha sido mais gravosa, mas como o árbitro viu, conforme foi mencionado na defesa, ele acabou apenando o Juan Rodrigues Carvalho. Então, absolvo o senhor Juan Rodrigues Carvalho e passo a palavra ao doutor Carlos Alberto para voto. Senhor presidente, parabenizo a defesa, parabenizo o voto de Vossa Excelência e o acompanho. Ok, passo a palavra então ao doutor Luciano para voto. Senhor presidente, certifico que eu consegui ter acesso aqui ao vídeo agora pelo YouTube aqui, na verdade, e realmente aquilo que a defesa argumentou é o que consta nas imagens. De modo que sigo o relator, sigo o voto de Vossa Excelência, Vossa Senhoria, e absolvo também o atleta. Obrigado, doutor Luciano. Então, encerrado o processo 630. Obrigado, doutor. Obrigado. Sigamos aqui no próximo processo da pauta. Processo 622. Relatoria, doutor Minha. Tudo bem, doutora? Doutor, eu ia falar do doutor Carlos Alberto, mas pensei que o meu fosse apenas o derradeiro, mas parece que haverão vários derradeiros, né, doutor? Bom, processo 622, a partir da vara do Campeonato Paulista Sub-20, são as agremiações do Olímpia e do Mirassol, no último dia 7 de junho de 2024, que disputaram. A denúncia da outra Procuradoria é uma infração cometida pelo senhor Enzo Emanuel Taverna Gonzalez, está no artigo 254 do Código, ele é da agremiação do Olímpia. O árbitro relata que, após ser driblado, ele deu um pontapé em seu adversário com uso de força excessiva na disputa de bola. Informa também que o atleta de giro de senhor de camisa número 7, Wesley Santos Silva, o mesmo não precisou de atendimento médico e continuou na partida. Também há uma denúncia aqui do atleta do Mirassol, o senhor Matheus Ortega Borges, também está no artigo 254. O árbitro diz que, por conduta violenta, ao dar um pontapé em seu adversário fora da disputa de bola, informa que o atleta atingido foi o senhor de camisa
Número 8, Jonathan Guimarães Marques. O mesmo não precisou de atendimento e continuou na partida. O Matheus não tem nenhum apontamento aqui, também não tem o senhor Enzo. Ambos são cartões vermelhos. Esse é o relatório. A doutora Maria Júlia, né? Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. A senhora vai fazer a defesa de quem? Lu Matheus Ortega. Ok. A senhora tem provas a produzir, não? Não, não há provas. Ok. Doutor Fábio também não, doutor Fábio? Também não tenho. Ok. Então, como a doutora Procuradoria ratifica o selo da denúncia, eu passo a palavra, senhora, para a defesa. Fique à vontade. Inicialmente, boa tarde a todos. Bom, como já apontado no breve resumo, trata-se de atleta amador, primário. Não foi necessário nenhum atendimento médico ao atleta Jonathan, sem ter gerado nenhuma interferência no curso da partida, razão pela qual nós pedimos, então, a conversão em advertência ou até mesmo a aplicação da pena mínima. Muito obrigada a todos. Boa tarde. Doutora Maria Júlia, passo a palavra ao doutor Fábio. Obrigado, presidente. Com relação ao atleta Enzo, então, ele foi denunciado no 254, é um atleta amador, primário, não teve atendimento médico também, então o pedido da defesa é pela aplicação da pena mínima convertida em advertência, é a defesa. Obrigado, doutor Fábio. Parabéns também pela defesa. Acho que a conduta de ambos é semelhante, então, cartão vermelho já é jurisprudência aqui, não há provas, não há elementos que possam modificar esse entendimento, então é pena de uma partida para cada atleta, ok? Tanto para o Matheus quanto para o senhor Enzo. Ok, doutora? Muito obrigado por ter comparecido. Encerrado o processo 622. Oh, desculpe, doutora. Desculpe, eu preciso passar, eu não sou... não sou o único aqui, também não sou o dono da palavra única. Desculpe, doutor Luciano. Vou passar a palavra ao doutor Carlos Alberto para voto. Senhor presidente, eu acompanho o voto de Vossa Excelência e parabenizo a defesa pela sustentação. É absurdo, doutor Carlos Alberto, violando democracia zero aqui comigo, né? Doutor Luciano, Vossa Excelência tem a palavra, fica à vontade para votar. Senhor presidente, também sigo o voto do senhor presidente pela aplicação da pena mínima para os atletas. Ok, então fica por unanimidade apenas de uma partida a todos. Desculpe a confusão, doutora. Ok, boa tarde. Próximo processo da pauta, processo 623, relatoria, doutor Carlos Alberto da Silva. Vossa Excelência, a palavra, doutor. Presidente, eu tenho provas, o denunciado está aí. Processo 623. A partida realizada em 7 de junho, entre as equipes do Referência Futebol Clube e do Audax pelo Campeonato Paulista Sub-20. Figura como denunciado o senhor Marcondes Paiva dos Santos, técnico da equipe do Audax, por infração ao artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, por desrespeitar a equipe de arbitragem. Consta na súmula e relatório de arbitragem que aos 47 minutos de jogo, o senhor Marcondes Paiva dos Santos, técnico da equipe do Audax, foi expulso da partida por proferir as seguintes palavras: marca a falta, porra, caralho, vai tomar no cu. Consta ainda na súmula que após ser expulso, o mesmo ficou nas tribunas do estádio, local que fica na altura do campo de jogo, e foi possível identificar o mesmo proferindo as seguintes palavras: não foi porra nenhuma, seu cuzão. Não há apontamentos de reincidência por parte do técnico denunciado e não houve a apresentação de defesa escrita por parte do denunciado, tampouco pela equipe do Audax. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Carlos Alberto. O doutor Fábio disse que tem prova. É o senhor Marcondes? É ele mesmo? Ok, por favor. Se eu pudesse aproximar, só se identificar para o senhor Fábio. Né?
Marcos, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Obrigado por tarde ter a todos. comparecido. Fique à vontade. Eu vou passar a palavra ao relator do processo, que é o Dr. Carlos Alberto da Silva, e ele vai fazer alguns questionamentos ao senhor, ok? Muito obrigado. Senhor Marcondes, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Tudo O senhor era o técnico no dia do jogo, no dia e horário da partida da equipe do Audax? bem? Correto. Ok, Do Audax. do Audax, isso. Consta na súmula que o senhor proferiu as palavras que eu já mencionei aqui, diretamente para o árbitro da partida. O senhor confirma a fala dessas palavras? O senhor chegou a proferir essas palavras? Não, essas palavras eu não proferi. O que aconteceu, o que realmente aconteceu, que eu estava lá, foi um lance. Era uma partida que estava 2-2. O adversário segurou a camisa do meu atleta dentro da área. Todo mundo viu isso, foi uma coisa bem notória. E eu não deu o pênalti para mim, e apenas eu falei para ele: é impossível que você não viu isso, porra. Agora, tomar no cu, essas coisas, jamais eu proferi isso. E tribuna, o campo de Embu é um campo muito pequeno. E aí tem uma arquibancada de um lado. Quando eu fui expulso, eu rodeei, eu fui para o outro lado, porque a arquibancada estavam os torcedores do adversário. Eu rodeei. Eu não cheguei na tribuna de honra, desculpa, porque lá é pequeno, lá onde tem as câmeras. Se eu estivesse lá e eu falasse esses palavrões, ia aparecer na televisão e eles comentando, né? Então eu desci próximo no alambrado, tá? Não dava para ele escutar meus gritos, porque tinha muito torcedor ali. E foi isso. Confesso que eu estou nervoso aqui, porque é a minha primeira vez. Eu nunca tive nenhum atrito infelizmente, mas eu errei da forma que eu falei com ele, porra. E em nenhum momento, e mesmo se eu fosse para a tribuna ou se eu estivesse próximo, ninguém chegou em mim e falou: ó, você não pode ficar aí. Ok. Senhor Marcondes, a equipe de arbitragem estava completa. Assistente número 1, assistente número 2 e o quarto árbitro? Estava. Ok. Estou satisfeito, senhor presidente. Obrigado, Dr. Carlos Alberto. O doutor Luciano tem alguma pergunta a fazer, doutor? Não, senhor presidente. Obrigado, doutor Luciano. Eu também tinha pergunta a fazer, mas o senhor respondeu. Se era que o senhor sabia, o senhor tem conhecimento, o senhor não poderia estar na praça de desporto depois que é expulso, não pode ficar lá, né? Mas o senhor já falou que não sabia que ficou lá na tribuna. A doutora Procuradoria quer se manifestar sobre... Satisfeito com o esclarecimento do senhor. Obrigado pela presença. Passar a palavra ao doutor Fábio, da Defesa. Obrigado, presidente. Bom, o senhor Marcondes fez questão de comparecer aqui para nos trazer a sua versão, né? É primário, primeira vez que está aqui. E, como ele mesmo disse, ele não proferiu as palavras que, pelo menos os palavrões aqui, descritos na súmula, né? Então, nesse caso, a gente está diante do confronto entre a presunção relativa de veracidade da súmula, né, com as palavras do próprio denunciado, né? E no meu entender, é justamente por isso que a súmula ela tem essa presunção relativa de veracidade e não absoluta. Relativa por quê? A partir do momento que existe algo que a confronte, né, deve-se obter mais provas, né, para que seja condenado ou absolvido o denunciado. Nesse caso, a prova seria o quê? Uma prova negativa por parte do denunciado. A prova diabólica. Então, para ele é quase impossível ele provar que não falou, né, aquilo. Já a súmula traz ali as palavras proferidas e, como sempre, nós sabemos que ali o árbitro, às vezes, ele pode ter escutado algo a mais, nem que tenha sido outra pessoa que falou, ou às vezes pode ter incrementado na súmula, o que é normal acontecer, né? Mas o importante é que nós saibamos dividir, né, a questão da presunção relativa e do depoimento aqui trazido. O senhor Marcondes nos trouxe de que realmente ele proferiu ali e reconheceu o erro de ter proferido o porra ali, né, uma interjeição um pouco mais acalorada, mas que não ofende o árbitro, né? Então estamos diante aqui dessa questão de que, na dúvida, o entendimento deve ser o de a favor do denunciado, o senhor Marcondes. Então, o pleito da defesa aqui
absolvição, primeiramente, mas caso os senhores entendam de forma divergente, que ele é primário, né, que seja aplicada a pena mínima convertida em advertência apenas uma única vez no 258, entendendo que, como ele mesmo trouxe para nós, ele ficou na tribuna, não sabia que ele não poderia ficar lá, inclusive, dependendo da tribuna e o quanto é afastada, ele pode, no entendimento é que ele pode ficar lá, né, desde que ele não interfira no jogo. Né, como a gente vê muitos treinadores sendo expulsos e ficando longe, né? E mesmo, como ele disse, que da tribuna não poderiam escutá-lo, né, falando alguma coisa. Então, eu peço que seja absolvido, se não, subsidiariamente, aplicada a pena mínima, convertida em advertência, principalmente pela primariedade do Sr. Marcondes. Uma única vez no 258 é a defesa. Doutor Fábio, pela defesa, passa a palavra ao doutor Carlos Alberto para voto. Senhor presidente, eu quero parabenizar a defesa, sempre pungente. Parabenizar o doutor Marcondes pela presença, coragem de estar aqui, trazendo o seu relato. Mas nós não podemos deixar de privilegiar também o árbitro. Por isso que eu perguntei da composição da equipe de arbitragem. O quarto árbitro está ali do lado, indubitavelmente ele ouviu o que foi falado ali. Então, diante dos fatos trazidos pela súmula e do princípio da veracidade relativa da súmula, como a defesa nos trouxe, eu voto no sentido de aplicar a pena de suspensão ao senhor presidente de 2 partidas, ao senhor Marcondes Paiva dos Santos, técnico da equipe do Audax, por infração ao artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2, reduzindo-a pela metade, ou seja, uma partida, conforme o artigo 182 do mesmo Códex, uma vez que a equipe é composta 100% com atletas amadores. Deixo de considerar a atitude perpetrada pelo denunciado quando este estava na arquibancada ou na tribuna. Porque primeiro que deixaram ele ficar lá, ninguém disse que não poderia ficar. Por entender que a partir desse momento, seu comportamento deve ser analisado pelo aspecto extravado de um torcedor comum. Está no meio da arquibancada, quem disse que foi ele que falou? Em meio a um monte de pessoas lá. Então, por esse motivo, ou o fato de estar na arquibancada ou na tribuna, como queiram, eu nem levo em consideração o julgamento nesse voto e fica, então, apenado com uma partida pelo benefício do artigo 82. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Carlos Alberto. Como vota, doutor Luciano? Senhor presidente, sigo também o voto apresentado pelo senhor relator, uma vez que ele é impecável na questão de atribuir ao denunciado a pena de apenas um jogo de suspensão. Obrigado, doutor Luciano. Eu também vou acompanhar o voto do relator, pena de 2 partidas reduzida para 1. Eu acho que a gente está julgando aqui única e tão somente as palavras que o senhor disse ao árbitro. A gente não pode julgar a questão do senhor estar na arquibancada porque não está na denúncia. A denúncia 258 é só pela ofensa ao árbitro. Né? A questão da arquibancada é uma questão num outro artigo e quem responderia, talvez, junto com o senhor, seria o clube, né? A agremiação. O senhor não poderia estar lá. Qualquer pessoa que foi expulsa não pode estar no praça de esporte, nem na arquibancada. A gente já teve situações assim com o Vanderlei Luxemburgo, já aconteceu isso uma vez. Aconteceu na Europa com Arsène Wenger. Ele foi expulso numa partida do Arsenal contra o Liverpool. Ele subiu para a arquibancada e ficou na arquibancada. Ele foi suspenso, acho que por 4 jogos. Então, não é permitido ficar nem na arquibancada. E o senhor disse lá que não... o que precisa entender é o seguinte, o cidadão comum, ele tem que entender que a autoridade no gramado é o árbitro, entendeu? Eu não estou aqui puxando, anuindo o que o árbitro fez, nem estava lá, nem sei como é que funciona. Mas se vocês não evitarem de dizerem qualquer coisa que possa ferir, porque ele é o dono como nós aqui somos autoridades, nós estamos com a caneta na mão, nós estamos com todos os instrumentos na mão, entendeu? Então, se a gente, se nós agimos de forma justa e equilibrada, sem problema nenhum. Né? Agora, se o senhor pega uma autoridade que ela acaba abusando do poder dela, pode acontecer o que aconteceu aqui, podia colocar qualquer palavra. Então, quanto mais vocês evitarem de ofender o árbitro, que seja uma palavra mais tranquila, todo mundo grita, vai acabar vindo para o senhor, né? Que talvez foi o que aconteceu aqui. Mas eu agradeço por ter comparecido, ok? Espero que seja a primeira e a última. Né? Felizmente me exaltei mesmo. Okay. Tá gravando, você imagina um jurado, né? Só o cara que cometeu um crime que eu já... Não, fica tranquilo, tá tudo bem. Obrigado por ter vindo.
Próximo processo da pauta, processo 578. É a relatoria do Dr. Carlos Alberto da Silva. Dr. Carlos Alberto, você tem a palavra. Processo 578, partida realizada em 2 de junho, AD Centro Olímpico versus São Caetano pelo Campeonato Paulista Sub-15. Figura como denunciada a equipe de São Caetano por infração ao artigo 206 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva por atrasar o início da partida devido à ausência do médico da equipe denunciada. Consta na súmula de arbitragem que a equipe teve seu início com 26 minutos de atraso, pois a equipe de São Caetano Futebol Clube não possuía médico presente na comissão técnica. Após a chegada do senhor José Luiz Monteiro, um outro médico que foi chamado às pressas, o jogo pôde ser iniciado. A equipe de São Caetano é reincidente, uma vez que já foi punida em 25 de outubro por infração também ao artigo 206, por partida realizada em 15 de outubro de 2023, e foi punida em 13 de setembro de 2023, também pelo artigo 206, por partida realizada em 3 de setembro de 2023. Houve apresentação de defesa escrita por parte da equipe denunciada, senhor presidente. Obrigado, doutor Carlos. Pode fazer a leitura da defesa, por favor. Através do defensor constituído, doutor Jean Nicolau, a equipe denunciada contestou a denúncia pugnando a ausência de conduta dolosa, uma vez que o atraso de 26 minutos para o início da partida, reportado em súmula, não decorreu, contudo, de conduta dolosa cometida pelo clube. O atraso tampouco foi resultado de conduta dolosa de seus atletas, dos membros de sua comissão técnica ou de seus torcedores, mas única e exclusivamente do médico, que tão logo cientificou-se, o clube, né? Tão logo cientificou-se da ausência do seu médico, o próprio clube tomou todas as medidas que estavam ao seu alcance para providenciar o comparecimento de outro profissional, o que permitiria o quanto antes fosse o início da partida. Sob esses fundamentos, senhor presidente, a defesa pediu a absolvição da equipe denunciada e, subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento dessa comissão, pediu a limitação de eventual condenação de São Caetano, a aplicação da pena mínima prevista pelo artigo 206, qual seja a multa de R$100 por minuto de atraso para a entrada em campo. Essa é a defesa, senhor presidente, e o relatório. Fique à vontade para voto, doutor Carlos. Senhor presidente, diante dos fatos trazidos pela súmula e da denúncia apresentada pela douta Procuradoria, eu vejo que não assiste razão à defesa a partir dos argumentos apresentados, uma vez que o clube é, sim, meu entendimento, responsável pela apresentação dos atletas e da comissão técnica, que inclui o médico para o início da partida. Motivo pelo qual, pela reincidência específica praticada pela equipe denunciada, voto no sentido de aplicar a pena pecuniária de R$ 7.800, resultado do valor de R$ 150 por minuto, multiplicado pelos 26 minutos de atraso e multiplicado por 2 pela reincidência pelo cometimento da infração tipificada no artigo 206 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Carlos Alberto. Passo a palavra ao doutor Luciano para voto. Senhor presidente, considerando, sigo bastante o voto do auditor Carlos Alberto, uma vez também que na própria defesa ele fala em dolo, mas o tipo penal previsto no artigo, ele não fala da questão de ser dolo ou culpa, não. E seguindo a linha de pensamento de julgamento anterior já ocorrido aqui na data de hoje, pela aplicação aí da pena estabelecida pelo relator. Obrigado, doutor Luciano. Eu voto pelo 5.200, que é o resultado pelo princípio da isonomia, como já foi mencionado outras vezes aqui. Então fica por maioria a pena de 7.000, é isso? R$7.000? R$7.800, então, a agremiação. Sigamos para o próximo processo da pauta, o processo 619, minha relatoria. É uma partida do Campeonato Paulista Sub-17, que envolve as agremiações do Marília e da Penapolense. Foi no último dia 8 de junho de 2024. A denúncia em face do senhor Gabriel Garcia Siqueira, está no artigo 254 do Código, ele é da agremiação do Marília. E ele foi punido por desferir e atingir com um chute, usando de força excessiva a perna direita de seu adversário, número 17, o senhor Wendel Inácio Siqueira de Souza, na disputa de bola. Também há uma outra
O voto do denunciado, o senhor Victor Gabriel Jesus de Almeida, ele está no 250, artigo 250 do Código, ele é da agremiação do Penapolense. E o árbitro menciona aqui, primeira advertência, entre parênteses, impedir um ataque promissor, expulso por atingir seu adversário número 16, senhor João Lucas Lima dos Santos, com um calço, impedindo um ataque promissor na disputa de bola. Segunda advertência. O senhor Garcia não tem antecedentes. O senhor Victor também não os tem. A súmula expressa exatamente o que consta aqui da denúncia. Questiono o doutor Fábio se tem provas a produzir. Sem provas, presidente. Sem provas a produzir. Como a doutora Procuradoria ratifica o tema da denúncia, Vossa Excelência tem a palavra para a defesa. Obrigado. Com relação ao Vitor Gabriel, segundo cartão amarelo, primário, possui atenuante da menoridade. Peço a aplicação da pena mínima convertida em advertência. Lance comum da partida. Com relação ao Gabriel, foi um cartão vermelho direto, né? Porém, também não teve atendimento médico. Primário, possui atenuante da menoridade. Então, peço a aplicação da pena mínima com a possível coerção de advertência. É a defesa. Obrigado, doutor Fábio. Bom, conforme você explicou, então fica a pena mínima convertida em advertência para o Victor Gabriel Jesus de Almeida e a pena de uma partida ao Gabriel Garcia Siqueira. Passo a palavra ao relator, que era Vossa Excelência, era o relator, eu acabei fazendo para Vossa Excelência essa. Quando a gente troca a relatoria, como vota o doutor Carlos Alberto? Eu acompanho o voto do novo relator do processo. Obrigado, doutor Carlos Alberto. Como vota o doutor Luciano? Também acompanho o relator. Obrigado, doutor Luciano. Fica por unanimidade, então. Uma partida, Gabriel Garcia Siqueira, uma partida convertida em advertência, Victor Gabriel Jesus de Almeida. Vamos ao próximo processo da pauta. Vou passar a palavra ao doutor Carlos Alberto para fazer. Tudo bem, doutor Carlos Alberto? Okay. Então, processo 620, relatoria do doutor Carlos Alberto da Silva. Obrigado, senhor presidente. Processo 620, partida realizada no dia 8 de junho entre a equipe do União São João e Itapirense. Campeonato Paulista Sub-17. Figura como denunciado o atleta amador Gustavo Maia dos Santos. A douta Procuradoria ofereceu denúncia ao atleta, como incurso no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, por atingir seu adversário de número 3, senhor Lago Roberto da Hora Correia, com um chute na perna direita com uso de força excessiva, fora da disputa de bola. O jogador atingido não necessitou de atendimento. O atleta não tem reincidência específica e o árbitro, então, constou em súmula, senhor presidente, que aos 77 minutos de jogo aplicou o cartão vermelho direto ao atleta Gustavo Maia dos Santos, do União São João, por atingir seu adversário de número 3, senhor Iago Roberto da Hora Correia, com um chute na perna direita com uso de força excessiva, fora da disputa de bola. O jogador atingido não necessitou de atendimento. Não houve apresentação de defesa escrita por parte da equipe e o atleta não é reincidente e é amador. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Carlos Alberto. Doutor Fábio, como a doutora Procuradoria reitera a semana de denúncia, Vossa Excelência quiser produzir provas da defesa, pode fazê-la em sequência. Obrigado, presidente. Atleta primário, também atenuante da minoridade, não teve atendimento médico, pleiteio a aplicação da pena mínima com a possível conversão em advertência. Obrigado, doutor Fábio. Retorno a palavra ao doutor Carlos Alberto. Senhor presidente, pelos fatos trazidos pela súmula, a veracidade relativa dessa súmula, pela defesa pugnada nesta tarde, e como é jurisprudencial aqui desta comissão, senhor presidente, o cartão vermelho direto, eu voto no sentido de aplicar a pena de 2 partidas ao atleta Gustavo Maia dos Santos, por incurso no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e pelo mesmo Códex, o artigo 182, eu reduzo a pena em 1 partida. É como voto, senhor presidente? Obrigado, doutor Carlos Alberto. Como volta, doutor Luciano. Senhor presidente, sigo o voto do seu relator.
Obrigado, doutor Luciano. Então, fica por unanimidade. Eu também acompanho o voto por unanimidade. Então, a pena mencionada pelo doutor Carlos Alberto, a pena mínima. A pena de uma partida, doutor? É isso, né? Sim, senhor. Tá. Ah, eu Isso. coloquei Eram duas com benefício uma. Não, ele falou duas com benefício uma. Cartão vermelho direto, 2 partidas. Não, tem uma. Não, ele quis falar uma. Ele quis dizer, É. acho que uma. É que ele está pensando assim, que a jurisprudência seria uma partida sem a redução. É. Porque não há como reduzir. Mas qual a implicação técnico-jurídica, só para entender? É uma partida. Primeiro uma partida. É. De uma partida sem Dependendo das benefício, ou circunstâncias, duas com evidentemente. benefício. Entendeu? Quer que eu fale diferente? Não. É que eu pensei que tecnicamente. É. Cartão é uma partida. Se ele não fosse um atleta amador, ele conceberia uma partida de uma coluna dele. Como é essa brigada dele, na gravidade do que ele fez, foi uma partida. Na verdade, se vai tomar uma partida, ele precisa aplicar, quando você aplica a pena mínima, você não precisa aplicar muito duro, entendeu? Aí já fica mínimo. Quer mandar? Não, na prática não tem diferença. É uma questão de dois tipos. É uma questão Tá. de dois tipos. Se aumenta a pena base, sem necessidade. Vamos seguir, então, o processo 624, Paulista Sub-17, União Barbarense, Rio Branco. Essa partida foi realizada no último dia 8 de junho de 2024 e a dona Procuradoria denuncia aqui o atleta Matheus Betoni Bego, ou Bego, está no artigo 250 do Código da Agremiação do Rio Branco. O relato do árbitro é o seguinte: por atingir com as travas da chuteira com uso de força excessiva o tornozelo de seu adversário número 16, o senhor Felipe Gabriel Honorato. O mesmo precisou de atendimento médico, mas permanece no jogo. Artigo cartão vermelho direto. Jogador tinha o artigo 250 do Código. Próxima infração, atleta Evilan Oliveira Fernandes. Ele está no artigo 258 da União Atlética Barbarense, União Agrícola Barbarense. Consta a suma relatória de arbitragem que o Gandula, senhor Evilan Oliveira Fernandes, da equipe da União Agrícola Barbarense, foi expulso por praticar conduta antidesportiva, conforme relatado pelo árbitro. Abre aspas. Informa que expulsei aos 70 minutos o Gandula, senhor Evilan Oliveira Fernandes, por retardar reinício de jogo.
O senhor Evilão Gandula não tem antecedentes. O senhor Matheus Betoni Rego também não tem antecedentes. A súmula traz aqui exatamente o que consta da denúncia. Esse é o relatório. Doutor Fábio tem palavra para produzir? Não. Provas, presidente, não tem. Então, fica à vontade para a defesa, que a doutora Procuradoria ratifique o senhor da Ok, denúncia. só estou terminando de ler aqui a súmula rapidinho. Sem problema, Vossa Excelência é parado, fica tranquilo. Obrigado. Vamos lá. Com relação ao atleta, Matheus Betoni Bego, ele veio denunciado no 250. Eu pleiteio, ele é primário, deixa eu ver, ele é primário, menor de idade também. Pleiteio a aplicação da pena mínima com a possível conversão e advertência. Deixa eu ver, foi segundo cartão do... Ah, não, foi vermelho direto, eu pleitei a aplicação da pena mínima, nesse caso. Se não, é a aplicação do 82. Com relação ao Gandula, acho... É bem subjetivo, né, essa questão do retardar o reinício do jogo, né, porque o árbitro ele pode compensar isso, enquanto terminou, nos acréscimos, né? Então não teria efetivamente, na prática, um resultado prejudicial. Óbvio que faz parte da conduta, ele tem que ter uma boa conduta, mas por ser primário, e também constar aqui que vejo que foi de baixa lesividade, essa aplicação da pena mínima convertida em advertência, já que o artigo faculta, né? Então, essa é a defesa. Obrigado, doutor Fábio. Parabéns pela defesa. Só, se não, se for mais que a dosimetria for maior, eu peço a aplicação do 82 também. Okay. Obrigado. Então, com relação ao senhor Matheus Betoni Rego, eu acho uma conduta grave, porque foi com a salva da chuteira no tornozelo do adversário. Vou aplicar a pena de uma partida sem conversão. Com relação ao Gandula, senhor Evilão, é isso, né? Deixa eu só ver aqui que momento que ele foi expulso aqui, que eu não tenho... Eu acho que a culpa aqui é da agremiação, como eu mencionei aqui, né? A culpa da agremiação, ela devia ser denunciada porque ele favorece a agremiação. Mas como ele sendo preposto, né? Eu podia até dizer que ele poderia se insurgir, mas dificilmente o empregado vai se insurgir com o empregador, né? Então ele acaba... Eu vou aplicar a pena eu acho gravosa, porque atrapalha e ele interfere na partida e talvez interferisse no resultado. Eu aplico a pena de 30 dias e reduzo para 15. Como vota o doutor Carlos Alberto? Senhor presidente, acompanho o voto do nobre relator. Obrigado, doutor Carlos Alberto. Como vota o doutor Luciano? Senhor presidente, também acompanho o voto do nobre relator. Obrigado, doutor Luciano. Então fica uma partida ao atleta e 15 dias já com a redução ao Gandula. Encerrado o processo 624. Próximo processo da pauta, minha relatoria também, é o 625. Sub-17, Votuporanguense e Rio Preto. A partida foi no último dia 8 de junho.
A Procuradoria traz aqui a infração cometida pelo senhor Hélio Henrique Dias Santos, ele está no artigo 250 do Código, agremiação do Rio Preto. O relato do árbitro é: expulso por depois de advertido com cartão amarelo, atingir com o braço o rosto do seu adversário de forma temerária, número 8, o senhor Eric Leandro Oliveira de Souza, na disputa de bola. Informe que o primeiro cartão foi por segurar seu adversário de forma assintosa, mostrando desrespeito ao jogo. Ato hostil. O senhor Guilherme Yuri Lopes da Conceição, está no artigo 258, era da agremiação do Votuporanguense. Consta da súmula relatória de arbitragem que o gandula, senhor Guilherme Yuri Lopes Conceição, da equipe do Votuporanguense, foi expulso por praticar conduta antidesportiva conforme relatada pelo árbitro. Informo que aos 36 minutos do primeiro tempo, expulsei o gandula, senhor Guilherme Yuri Lopes da Conceição, por retardar o reinício de jogo no momento de repor a bola. Há uma denúncia também da agremiação do Votuporanguense, no artigo 191, inciso 3º, acumulado com o artigo 28, inciso 3º e 4º do regulamento específico da competição. Consta o relatório do delegado de partida, que a equipe do Votuporanguense deixou de cumprir regras da competição conforme relatado pelo árbitro. Informo que para a partida houve a presença de apenas 5 gandulas e 2 maqueiros. Um dos maqueiros realizou a função de maqueiro e de gandula. O regulamento diz, no artigo 28, que o clube mandante deverá cumprir todas as diligências legais e regulamentares de sua exclusiva responsabilidade e providenciará notadamente. 3. Inciso 3º, marca para atendimento aos atletas, bem como 2 maqueiros com idade mínima de 18 anos, devidamente documentados. Inciso 4º, a presença de 6 gandulas com idade mínima de 16 anos, devidamente documentados, que poderão, de acordo com a necessidade, ser indicados pelo Departamento de Competições. O senhor Guilherme Yuri, ele não tem antecedentes. O Votuporanguense também não tem antecedentes. E também a primário, o senhor Hélio Henrique Dias dos Santos. O relatório de arbitragem, o relatório do delegado aqui, acho que está as mesmas situações anotadas aqui. Não, é só o relatório do... É só trazendo retificação da equipe de arbitragem. Não é relatório do árbitro, é a retificação do árbitro. Que forma de tempo, discutir o gandula. Onde está? Deve estar depois da súmula. Não está. Não está. Mas quando você clica nele, deve abrir, não deve abrir isso aqui, ó. Não vai abrir a retificação, não é isso aqui? Isso aqui é o que está aqui. E você clica aí, não abre? Já? Quer fazer outro? Não. Eu vou suspender esse processo, vou partir para o próximo, para a gente não perder tempo, porque a gente vai juntar depois a gente volta com o relatório para não perder tempo. O próximo processo da pauta, imagino que deva ser de relatoria do Dr. Carlos Alberto da Silva, é o processo 626, é de Vossa Excelência, Dr. Carlos. Senhor presidente, processo 626, partida realizada em 7 de junho, entre Esporte Clube São Bernardo e São Caetano, pelo Campeonato Paulista Sub-20. Figura como denunciado o atleta amador Alan Kennedy Freire dos Santos Vieira, de São Caetano, por infração ao artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Esportiva, após receber o segundo cartão amarelo na mesma partida. Consta na súmula e relatório de arbitragem que o atleta Alan, de São Caetano, aos 75 minutos de jogo, retardou o início da partida, sendo punido com o primeiro cartão amarelo. E aos 93 minutos de jogo, recebeu o segundo cartão amarelo ao retardar a partida novamente. Após observar a placa de substituição, onde o mesmo iria ser substituído. Após ser orientado a se levantar e sair pelo lado mais próximo, o mesmo não seguia as orientações e retardou mais ainda a sua saída de campo. Há registro de reincidência por parte do atleta denunciado, uma vez que fora punido com uma partida em 21 de agosto de 2023,
no julgamento em 21 de agosto de 2023 por uma partida realizada em 9 de agosto de 23 por infração ao artigo 250. Não houve apresentação de defesa escrita e trata-se de atleta amador. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Carlos Alberto. Doutor Fábio não tem provas, né? Tenho, Então presidente. pode fazer a defesa que a doutora Procuradoria ratifica o seu denúncio. Ok. Estou dando uma olhadinha aqui rapidinho. Ele veio denunciado no 258, né? Ele foi um segundo cartão amarelo, né? Não foi nem um vermelho direto. Por retardar aqui o reinício da partida, na questão da substituição. A defesa pleiteia a aplicação da pena mínima convertida em advertência. Aliás, é incidente. Peço a aplicação da pena mínima. É a defesa. Doutor Fábio, passo a palavra ao doutor Carlos Alberto para voto. Senhor presidente, acatando o que fora proposto pela defesa, e como é jurisprudencial desta comissão, segundo o cartão amarelo, eu aplico a pena de suspensão de uma partida, convertendo-a em advertência. Esse é como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Carlos Alberto. Como vota, doutor Luciano? Senhor presidente, sigo o voto do auditor Carlos Alberto. Obrigado, doutor Luciano. Parabéns ao seu voto. Eu vou divorciar do voto, vou aplicar a pena de uma partida. Não vou convertê-la. A atitude é gravosa, o atleta é amador, mas a atitude é infantil, né? Que atrasa o jogo, a agremiação dele foi beneficiada, né? Porque acabou 1-0, faltavam 3 minutos, estava acrescentando 3 minutos, e ele retardou e ganhou com isso, né? A agremiação ganhou com isso. Então, eu aplico a pena de uma partida. Lamento que a agremiação não possa pagar também pelo absurdo. Vamos então para o próximo processo da pauta, encerra o processo 627. Então fica por maioria a pena mínima convertida em advertência. Próximo processo da pauta é o processo 627. É meu, né? Doutor Carlos Alberto tem a palavra, 627. Processo número 627, partida realizada em 7 de junho, entre as equipes do Pinda Futebol Clube e o Taubaté pelo Campeonato Paulista Sub-20. Figura como denunciado o atleta Pablo Curani Barreto de Lima, do Pinda Futebol Clube, por infração ao artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, por uso indevido dos braços com uso de força excessiva. Consta na súmula de arbitragem que o atleta Pablo Curani, do Pinda Futebol Clube, aos 39 minutos de jogo, foi expulso por receber o cartão vermelho direto por uso indevido dos braços com uso de força excessiva, atingindo o rosto de seu adversário de número 9, Carlos Daniel Santos da Conceição, na disputa de bola. O atingido necessitou de atendimento médico, contudo permaneceu na partida. Não houve apresentação de defesa escrita por parte do atleta, tampouco por parte da equipe. Trata-se de atleta amador e não há registros de reincidência, senhor presidente. Este é o relatório. Obrigado, doutor Carlos Alberto. Sem provas, presidente. Doutor Fábio, sem prova, tem a palavra para a defesa. Obrigado. Defesa pleiteia a aplicação da pena mínima, atleta primário, se não a aplicação do 182. É a defesa. Obrigado, doutor Fábio. Doutor Carlos Alberto tem a palavra. Senhor presidente, voto no sentido que, apesar da defesa que nos trouxe aqui nesta tarde, eu voto no sentido de aplicar a pena de uma partida ao atleta sem a conversão do 182. Então, a aplicação da pena de suspensão de uma partida. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Carlos Alberto. Como vota, doutor Luciano? Senhor presidente, sigo o relator também com a pena mínima de uma partida. Obrigado, doutor Luciano. Também acompanho por unanimidade uma partida ao atleta Pablo Curani Barreto de Lima, né, do Pinda. 626. Vamos voltar ao processo 626. Desculpe, 625. 625. Ele já foi feito o relatório, não há necessidade de fazer novamente, né, ele é bastante extenso. É só para a gente dar uma olhada no relatório do delegado.
relatório traz aqui ocorrências e relatos. Informo que para a partida houve a presença de apenas 5 gandulas e 2 maqueiros. Um dos maqueiros realizou a função de maqueiro e de gandula. Mais uma ocorrência aqui. A segurança da partida foi realizada pela empresa Marco Antônio Neca de Oliveira, CNPJ total, responsabilidade da senhora Viviane. Próximo ao fim do primeiro tempo, a arbitragem solicitou a retirada de campo do senhor Guilherme Yuri, cadastrado como gandula. Quando iniciou o intervalo do jogo, foi informado pelo senhor Donizete Aparecido de Souza Martins, equipe de apoio, que o gandula Guilherme havia provocado um princípio de tumulto com o jogador da equipe do Rio Preto, e foi rapidamente controlado pela equipe de segurança e pela comissão técnica. O senhor Raudinei Gomes Borges, responsável pela delegação e gandula, retirou o Guilherme e direcionou para a arquibancada. Foi informado pelo senhor Donizete, da equipe de apoio, que durante a chegada da delegação do Rio Preto Sub-17, por volta das 9h50, a equipe de apoio realizou a leitura das credenciais, mas todas constaram como não credenciadas. O senhor Donizete entrou em contato comigo, identifiquei no sistema Ligatec, e todas essa categoria não haviam sido credenciadas, e informei o responsável Jefferson Marcelo Dias, com a função do auxiliar técnico, que buscou entrar em contato com os responsáveis do clube para realizar o credenciamento. Abrimos o sistema Ligatex e tentamos auxiliar o senhor Jefferson no credenciamento profissionais. O credenciamento dos atletas, total dos atletas e comissão técnica foi finalizado antes do início da partida. Esse é o relatório do delegado. Então não tem prova, né, doutor? Não tem provas, né? Sem provas, presidente. Eu estou já ratificando a denúncia, é isso? Só vou dar uma olhada na súmula de novo. Ok, fica à vontade para a defesa. Ficou meio... E a defesa, presidente? Vou iniciar aqui pelo atleta Hélio, né? Em curso 250, segundo cartão amarelo. É isso que eu tô no processo certo? Tô, né? Só deixa eu ver. Esse aqui me pegou. Ele é primário. Atleta primário e amador. Peço a aplicação da pena mínima convertida em advertência para o Hélio. Com relação ao voto poranguense, né? O cumprimento aqui de regulamento. Aparentemente não teve maiores prejuízos para a partida, né? Mesmo funcionando com... Já que o Maqueiro ele fez às vezes do Gandula. Peço a aplicação da pena mínima, né, para o voto poranguense. Deixa eu ver uma coisa. Também consta como voto poranguense, consta como primário, então, considerando isso, peço a aplicação por ser sub-17 também, peço a aplicação do 182 e com a possível conversão de advertência, né, no caso desse descumprimento de regulamento. E para o Guilherme Yuri, né, que foi expulso por retardar, um caso similar ao caso que julgamos também, peço a aplicação mínima com a aplicação e com a consideração do 182 também. É a defesa. Obrigado, doutor Fábio. Parabéns pela defesa. Eu vou acolher
ao pedido de Vossa Excelência com relação ao atleta Hélio Henrique Dias, da agremiação do Rio Preto, pena mínima convertida a advertência no 250. Com relação ao Gandula, senhor Guilherme Yuri Lopes da Conceição do Votuporanguense, que é o Gandula Barra Maqueiro, eu já tenho um voto já no processo anterior, que era 30 dias reduzido a 15, então eu vou fazer a redução então por ser sub-17 para 15 dias. Com relação ao Votuporanguense, tem sido useiro e vezeiro aqui nessa questão da substituição do Maqueiro pelo Gandula. Sempre vem um Gandula a menos e usa o Maqueiro como substituto do Gandula. Se por um lado o regulamento fala que tem que ser 2 maqueiros, por outro diz que tem que ser 6 gandulas. Se você leva o maqueiro para gandula, você fica com 1 maqueiro. Se você leva o gandula para maqueiro, você fica com 5 gandulas. Então é indiscutível a violação da regra, né? Ela é clara nesse sentido, já foi, eu já li aqui o que a regra diz. Eu vou considerar aqui o salário do gandula, eu imagino, não sei quanto custa o gandula, mas vou fazer um raciocínio que ele ganhe um salário mínimo, né? Que é o mínimo permitido. Se ele ganhar um salário mínimo, são R$ 1.400, dividiria pela metade R$ 700, né? Acho uma pena razoável. Seria. E aí, 182, vou aplicar a pena R$ 350, que é a metade da metade do salário, por ser sub-17. Então, pena minha convertida de advertência, senhor Hélio, Votuporanguense, R$ 350. Guilherme, 15 dias. Como vota, doutor Carlos Alberto? Senhor presidente, parabenizo a defesa, parabenizo Vossa Excelência e eu acompanho no voto, na íntegra. Obrigado, doutor Carlos Alberto. Como vota, doutor Luciano? Senhor presidente, acompanho o voto também. Obrigado, doutor Luciano. Então fica encerrado o processo 626. 625. Vamos lá, processo 628, é o próximo processo da pauta. Ele é de minha relatoria. Já deveria tê-lo aberto aqui, só um minutinho. Bom, processo 628, o sistema está rápido hoje. Paulista Sub-20, Presidente Prudente e Grêmio Novo Horizontino, dia 7 de julho, foi essa partida. A doutora Procuradoria denunciou o senhor Wanderson José da Silva no artigo 258 do Código. Ele era a agremiação do Presidente Prudente e o relato do árbitro é no sentido de que ele foi expulso após o término da partida porque o mesmo proferiu as seguintes palavras, abre aspas, seus filhos da puta, é isso mesmo, vocês são todos ruins, arbitragem do caralho, é isso mesmo, fecha aspas. Ele não tem reincidência aqui, nunca foi punido. A súmula traz exatamente o que a denúncia exprime. E eu passo a palavra ao doutor Fábio para eventual prova e defesa, já que a Procuradoria ratifica o sistema da denúncia. Obrigado, presidente. Passo direto para a defesa. Existiu realmente o desrespeito. Peço a aplicação pela primariedade e, como é amador, peço a aplicação da pena mínima com a possível condição de advertência. É a defesa. Obrigado, doutor Fábio, por ter sido gravosa, eu entendo gravosa as palavras deles. Eu vou aplicar a pena de uma partida sem conversão. E pergunta ao doutor Carlos como vota. Eu acompanho o voto do nobre relator. Obrigado, doutor Carlos. Como vota, doutor Luciano? Senhor presidente, acompanho o voto. Nossa senhorita. Está sem som, doutor? Acompanho o voto. Não? Está sem som, doutor. Está me ouvindo?
Ah, dá para ouvir bem baixinho, mas dá para ouvir. Tá me ouvindo? Eu acompanho o voto do novo relator. Agora tá ótimo. Obrigado, doutor. Então fica por unanimidade a pena de uma partida ao atleta amador Wanderson José da Silva, da equipe do Presidente Prudente. O próximo processo da pauta é o processo número 629, era o doutor Carlos Alberto. Vossa Excelência, a palavra, doutor Carlos. Processo número 629, partida no dia 7 de junho de 2024, entre o São Bento e o Ituano pelo Campeonato Paulista Sub-20. Figura como denunciado o senhor Leonardo Bueno Rodrigues Pinto, massagista da equipe de São Bento, por infração ao artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ao desrespeitar a equipe de arbitragem. Consta na súmula que aos 75 minutos de jogo, o senhor Leonardo Bueno Rodrigues Pinto, massagista da equipe de São Bento, foi expulso da partida por usar linguagem ofensiva e grosseira contra as decisões do árbitro, dizendo o seguinte: você está cego, caralho. Não há apontamento de reincidência por parte do massagista denunciado e houve a apresentação de defesa escrita por parte do denunciado na pessoa do doutor Cássio José Moron. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Carlos. Doutor Fábio tem a palavra para a defesa, eventualmente. Não tem defesa Tem escrita? escrito? Tem. Por favor, faça a leitura, doutor Carlos Alberto. Depois, em seguida, pode fazer o voto. Ok. O defensor, o doutor defensor Cássio José Moron, ele requereu o recebimento da defesa e, ao final, senhor presidente, ele solicitou que fosse aplicado ao denunciado, senhor Leonardo Bueno, a pena mínima prevista no artigo 258, parágrafo 2º do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ou seja, uma partida a ser convertida em advertência, conforme previsão expressa no parágrafo 1º do mesmo artigo. Então, a partir dos fatos trazidos pela súmula, da defesa apresentada pelo doutor defensor, senhor doutor Cássio José Moron, haja vista aí a aplicação do cartão vermelho direto, eu voto no sentido de aplicar a pena de suspensão de uma partida ao senhor Leonardo Bueno Rodrigues Pinto, massagista da equipe do São Bento, por infração ao artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, sem o benefício do artigo 182, uma vez que a equipe de São Bento, foi composta também por atletas profissionais. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Carlos Alberto. Passo a palavra ao doutor Luciano para o voto. Senhor presidente, eu sigo o voto do relator. Está me ouvindo, senhor presidente? Estou ouvindo, doutor Luciano. Obrigado. Eu também acompanho, então fica por unanimidade uma partida ao massagista. Ok. O próximo processo é o 632, é isso? 631? Processo 631, doutor Carlos Alberto, é de Vossa Excelência. Processo 631, partida 7 de junho, União Mogi, São José Esporte Clube e Campeonato Paulista Sub-20. Figura como denunciado o atleta amador Anderson Rodrigues Eugênio Filho, de São José, por infração ao artigo 250, por cometer um pênalti usando a mão em ação de bloqueio, impedindo um ataque promissor. Consta na súmula de arbitragem, senhor presidente, que o atleta Anderson Rodrigo Eugênio Filho, do São José Esporte Clube, aos 42 minutos de jogo, recebeu o primeiro cartão amarelo por usar os braços indevidamente. E aos 96 minutos de jogo, recebeu o segundo cartão amarelo por cometer um pênalti usando a mão em ação de bloqueio, impedindo um ataque promissor. Não há registro de reincidência por parte do atleta e não houve apresentação de defesa escrita por parte do denunciado, tampouco por parte da equipe. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Carlos Alberto. Não tem defesa, né? Então, o doutor Fábio tem a palavra. Obrigado, presidente. O atleta amador, primário, foi aqui expulso com o segundo cartão amarelo. É interessante destacar que, embora tenha colocado a mão na bola aqui, o árbitro entendeu que foi menos gravoso, né? Senão deveria ter expulsado um cartão vermelho direto. E foi o segundo cartão amarelo. Então, peço a aplicação da pena mínima convertida em advertência. É a defesa. Obrigado, doutor Fábio. Doutor Carlos, tem a palavra de volta. Senhor presidente,
privilegiando e prestigiando a defesa apresentada e como é jurisprudencial dessa comissão, eu voto no sentido de aplicar a pena de suspensão de uma partida por infração ao artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva ao atleta amador Anderson Rodrigo Eugênio Filho do São José Esporte Clube, convertendo essa suspensão de uma partida em advertência. Como voto, senhor presidente? Obrigado, doutor Carlos Alberto. Como vota, doutor Luciano? Senhor presidente, sigo integralmente o voto do relator. Obrigado, doutor Luciano. Eu também sigo. Não há prejuízo. O pênalti não foi convertido, né? Apesar de ter sido punido, o pênalti não foi convertido, então não é problema nosso aqui. Então fica por unanimidade a pena de uma partida convertida em advertência ao atleta. O próximo processo da pauta é o processo 633. Doutor Carlos Alberto, de novo. Doutor Carlos Alberto, Vossa Excelência, a palavra. Processo 632 está adiado. Processo 633, partida realizada em 12 de junho entre a equipe da Ferroviária de São Paulo pelo Campeonato Feminino Amador. Figura como denunciado o senhor Tiago Viana dos Santos, técnico da equipe de São Paulo, por infração ao artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ao desrespeitar a equipe de arbitragem. Consta na súmula de arbitragem que aos 36 minutos de jogo, o senhor Tiago Viana dos Santos, técnico da equipe de São Paulo, foi expulso da partida por ofender a equipe de arbitragem ao proferir as seguintes palavras, abre aspas, vai se fuder, a falta foi igual, saltando e socando o ar. Não há apontamentos de reincidência por parte do técnico denunciado, não houve apresentação de defesa escrita por parte do denunciado, tampouco pela equipe de São Paulo. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Carlos Alberto. Foi uma arbitragem feminina ou arbitragem masculina? Eu não sei se tem aqui. Feminina. Doutor Fábio. Não. Só estou questionando. A palavra de Vossa Excelência para prova e defesa. Fica à vontade. Obrigado, presidente. Aqui, a conduta descrita, né, me chama a atenção porque, pulando e socando o ar e proferindo essas palavras, passa uma impressão muito mais de um desabafo e que não foi proferido justamente para a arbitragem, e sim ao vento como um desabafo, embora não tenha sido algo eticamente desportivo, né? Então, eu entendo, nesse caso, que não é uma ofensa à arbitragem, né? Porque as palavras provavelmente não foram proferidas diretamente a eles, mesmo porque não estão direcionadas. Entendo muito mais como um desabafo ali, palavras de baixo calão, atitude que até podemos considerar antiética, né? Enquadrada no 258 caput, né? E não no inciso 2, parágrafo 2º. Então, dessa forma, por ele ser primário, fazer jus ao benefício do 82, a defesa pleiteia a aplicação da pena mínima com a possível conversão em advertência. É a defesa. Obrigado, doutor Fábio. Como o doutor Carlos tem a palavra para voto. Senhor presidente, mais uma vez prestigiando a defesa, eu acolho em partes o que fora solicitado pela mesma e voto no sentido de aplicar a pena de suspensão de uma partida ao senhor Tiago Viana dos Santos, técnico da equipe de São Paulo, por infração ao artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, contudo, sem o benefício do artigo 182. É com o voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Carlos Alberto. Como vota, doutor Luciano? Senhor presidente, sigo integralmente o voto do relator. Obrigado, doutor Luciano. Eu acompanho o voto do doutor Carlos Alberto, só observando aqui que eu lamento assim que o futebol masculino ele carrega uma série de vícios, de malandragem, de uma série de circunstâncias assim que depreciam o produto. É difícil vender um produto do futebol masculino hoje em dia, ainda mais aqui no Brasil, né? Porque ele vem com uma série de vícios e eu lamento que um técnico, não estou aqui querendo ser feminista, mas eu lamento que um técnico masculino vá para uma agremiação feminina e tenta colocar no futebol feminino vícios arraigados do futebol masculino, as coisas já estão superadas, as coisas do passado, que é do futebol dos anos 90. Né? E o treinador age como se estivesse lá atrás. Né? Então, lamento, mas a pena de uma partida era só para expressar o que eu acho a respeito. Então, o próximo processo, processo 631, né? 633, encerrado.
Processo 634/2024, Copa Paulista Profissional, Esporte Clube São Caetano, São Bernardo e São Caetano. A partir do último dia 15 de junho, a denúncia da Procuradoria aqui, em fase da agremiação do São Caetano, no artigo 206, narra a súmula que a equipe denunciada deu causa ao atraso de 1 minuto para o reinício da partida. Está no 206 também a agremiação do Esporte Clube São Caetano. Motivo, atraso São Bernardo, desculpe, obrigado, doutor João. Atraso de 1 minuto no reinício da partida devido ao atraso do retorno de ambas as equipes. Esse é o relatório. São Caetano é reincidente. São Bernardo também é. Não, a defesa, doutor Fábio, tem a palavra. À vontade. Peço a aplicação da pena mínima sobre esse 1 minuto para ambas as equipes, é a defesa. Obrigado, doutor Fábio. Então, fazendo o cálculo aqui, pela Copa Paulista, R$400, com a dobra 800, pelo São Caetano. E pelo São Bernardo, identicamente, R$400, com a dobra 800. Então, R$800 para cada agremiação. Como vota, doutor Carlos Alberto? Senhor presidente, eu acompanho o voto de Vossa Excelência. Obrigado. Como vota, doutor Luciano? Senhor presidente, acompanho também o voto de Vossa Excelência. Obrigado, doutor Luciano. Então, fica por unanimidade a pena de R$800 a cada agremiação. Encerrado o processo 634. Vamos seguir o processo 635. O doutor Carlos tem a palavra. Senhor presidente, processo 635, partida realizada no dia 16 de junho, entre o Suzano e o Palmeiras pelo Campeonato Paulista Sub-13. Figura como denunciada a equipe do Suzano por infração ao artigo 206 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, por atrasar o início da partida devido à ausência de médico na ambulância. Consta na súmula de arbitragem que a partida teve seu início com 13 minutos de atraso, pois não havia médico na ambulância UTI, sendo que esse chegou ao estádio às 13h42. A equipe do Suzano é reincidente com punições no artigo 203 e no 196, nos anos de 2023 e 2024. Houve apresentação de defesa escrita por parte da equipe denunciada, senhor presidente. Pode ler, doutor, fica à vontade. E depois pode proferir o voto. Senhor presidente, através do defensor constituído, doutor Vitor Boabaide, a equipe denunciada contestou a denúncia, pugnando que trata-se de caso de excludente de responsabilidade civil por caso fortuito, em função do atraso ter ocorrido por caso fortuito, visto que o clube denunciado contratou o médico e oficiou corretamente o serviço de ambulância para a partida. Contudo, o médico não compareceu. Não, chegou às 13h42, como citado na própria súmula. Alega ainda, a defesa requereu ainda o não provimento da denúncia proposta pela douta Procuradoria e pediu absolvição do clube denunciado e, caso não seja esse o entendimento desta comissão, seja aplicada a pena no patamar mínimo do artigo 206, conforme jurisprudências citadas na própria defesa. Requer desde já que se leve em consideração as atenuantes em quais sejam capacidade econômico-financeira reduzida, conforme artigo 182-A, e pela suposta infração ter ocorrido em competição não profissional também, o artigo 182, todos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Este é o relatório e a defesa, senhor presidente. Obrigado, doutor Carlos. Pode proferir o voto, fica à vontade. Senhor presidente, respeitando, sim, muito respeitosamente com relação à defesa apresentada, os argumentos trazidos pela defesa, no meu entendimento, não afastam a prática da tipificação da conduta do artigo 206, perpetrada pela equipe do Suzano. Ou seja, o mandante tinha que colocar à disposição para o início da partida uma ambulância UTI com o médico, e este médico não estava lá. Então, eu entendo que cabe sim a aplicação da pena pecuniária à equipe do Suzano. Então, eu aplico a pena no valor de R$150 por minuto de atraso, vezes 13 minutos,
que dá 1.850, e atendendo aqui a questão dos atenuantes que a defesa propôs, eu não considero a reincidência, haja vista que foram artigos diversos do artigo 206, apesar de serem penas pecuniárias, foram artigos diversos. Então, eu aplico a pena de R$ 1.850 pelos 13 minutos de atraso. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Carlos. Como vota, doutor Luciano? Senhor presidente, sigo o voto do relator também. Obrigado, doutor Luciano. Eu também acompanho. Então, fica a pena de R$ 1.950 a agremiação. Mais 13? Não, 10 dá 1.500. 3 dá 450, 1.950. Né? É 150, né? É isso? Não, esse não é 1950. Os advogados não são bons em conta, mas... É isso, 1950, é isso mesmo? Só para deixar certo aqui. Então, retificando, R$ 1.950. Exatamente, doutor Carlos. Obrigado. Então, fica por unanimidade a pena de R$ 1.950 a agremiação. Agora, né? Meu Deus. O último processo da pauta, o processo derradeiro dessa derradeira sessão, mais uma vez foi agraciado com a relatoria dele, um processo paulista, processo 636 de 2024, processo paulista sub-13, as agremiações do Votorati e do Referência Futebol Clube, no dia 16 de junho foi essa partida. A denúncia da agremiação do Votorati no artigo 206, motivo, atraso no início da partida devido a um evento esportivo organizado pela Secretaria de Esportes da cidade de Votorantim, onde se encerrou às 13h30, onde foi liberado às 13h52, de forma que o horário da partida oficial era 13h40, e a mesma iniciou-se às 13h59. Acréscimo devido à parada técnica e regulamentar sobre instituições. A equipe do Votorati já é reincidente, já tem 2 condutas aqui já registradas punidas, né? A súmula menciona exatamente o que consta da denúncia. Não há defesa escrita, então o doutor Fábio vai ter a palavra para fazer a defesa. Não tem prova, né, doutor? Sem provas. Outra procuradoria ativa na denúncia, a palavra de Vossa Excelência para a defesa. Obrigado, presidente. Bom, nesse caso aqui, a própria súmula traz que o jogo atrasou por conta de um evento o evento esportivo organizado pela Secretaria de Esportes, né? O estádio é municipal, né? O Votorati faz uso do estádio que é municipal. Nesse caso, o núcleo do 206 ele é muito claro quando ele fala em dar causa ao atraso. Eu vejo que nesse caso aqui não tinha nada que a agremiação pudesse fazer, né? Nada a seu alcance para encerrar ela não poderia encerrar antes o evento esportivo da prefeitura ali, né? E para que começasse o jogo. Então, estavam todos ali de mãos atadas, inclusive a arbitragem, aguardando o término desse evento, que terminou 10 minutos antes do horário marcado para a partida, só que só foi liberado o estádio conforme a súmula, às 13h52. Então, acho que nesse caso, a agremiação deve ser absolvida, visto que ela não teve responsabilidade alguma para o atraso, né? Não deu causa ao atraso, estavam todos ali aguardando, né? Então, o único pedido da defesa é única e exclusivamente a absolvição. Nesse caso, entendo até que poderia nem ter havido a denúncia. Essa é a defesa. Obrigado, doutor Fábio. Eu compreendo a questão da absolvição, compreendo até a tratar-se de um sub-13. Eu acho que existem 2 distinções aqui. Quando vem a agremiação denunciada, porque o policiamento não chegou, esse é um problema do poder público. Ela não pode fazer nada para evitar, para forçar o poder público a comparecer. Se a partida do sub-13 atrasou, porque a do sub-15 atrasou a partida do sub-13, é um problema da Federação Paulista de Futebol, né? Quando a gente traz um problema com esse, que a prefeitura usou
a Praça de Desporto para fazer um evento e depois para deixar... Eu acho que assim, que a Federação Paulista de Futebol não tem nenhuma relação com a Federação, com a Prefeitura Municipal de Votorantim. Eu entendo dessa forma. Ainda se a gente fosse tratar por civil, reputar culpa de terceiro, né? Assim, a Federação Paulista de Futebol não vai ter como ir em cima da Prefeitura e exigir que ela pague o valor aqui que vai ser fixado. Essa agremiação foi adquirida pela empresa 4 Linhas Sports Management, né? É ela que é dona da agremiação, e ela tem uma parceria com a prefeitura, onde a prefeitura cede o estádio. Então, esse custo do estádio é da prefeitura. Eu lamento não poder absolver, fosse uma circunstância diferente, poder absolver, mas a agremiação não tem nada a ver com a prefeitura, é a forma como eu entendo. Eu vou aplicar a pena, os meus pais ficam à vontade para votar como sempre são à vontade para votar como querem. Eu vou aplicar a pena 19 minutos vezes R$100, que é o que eu entendo como razoável, vezes 2, R$3.800, já com todas as benesses. Vota, doutor Carlos Alberto. Presidente, eu parabenizo a defesa, parabenizo Vossa Excelência e eu acompanho no voto. Ok, como vota, doutor Luciano? Senhor presidente, também acompanha o voto. Obrigado, doutor Luciano. Então fica por unanimidade a pena de R$3.800. Vamos encerrando aqui, então, a sessão desse dia 2 de julho de 2024, são 18 horas e 45 minutos. Agradeço a presença aqui dos auditores, doutor Luciano Siqueira, doutor Carlos Alberto da Silva, doutor Joel, doutor Fábio, advogado, doutora Paula e doutor João. Já agradeci ao doutor Luciano também. Obrigado por ter ajudado a gente, doutor Luciano. À disposição, senhor presidente. Ter comparecido. Essa é a última sessão dessa comissão. Encerramos aqui, então, até que a próxima gestão do Tribunal de Justiça Desportiva assuma. Então, eu queria agradecer a todos os auditores, ainda aqueles que não estão presentes, que compuseram essa comissão, que nos ajudaram bastante aqui. Tem até os que nos socorreram aqui muitas vezes, né? Sempre foi bastante complicado fazer o quórum, respeitar o quórum aqui nessa comissão. Agradecer demais a doutora Paula e o doutor João, que nos assiste muito, nos ajuda demais. Isso é fundamental para que a gente consiga tocar isso para diante. Doutor Fábio, pelo respeito com que sempre nos tratou, e a gente tem um respeito e uma admiração recíproca por ele. Doutor Joel, obrigado, sempre um grande amigo. Doutor Carlos Alberto, espero que fique aqui, um grande profissional. Vamos torcer para que isso aconteça. Muito obrigado, um abraço a todos. Até logo, até logo.